Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias. E olha, agora é oficial. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o horário de verão não vai voltar este ano. O governo vai avaliar nos próximos meses se vai retomar a medida a partir do ano que vem. O ministro de Minas e Energia descartou a volta do horário de verão para este ano. Ele disse que a medida traz reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e para a economia. Por causa disso, deve sempre ser estudada e estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal. Alexandre Silveira informou que, apesar da recomendação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em setembro, a pasta avalia que houve melhora no cenário das chuvas e dos reservatórios de hidrelétricas, evitando o adiantamento dos relógios ainda neste ano. Chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar depois do verão em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. E quando eu faço esse parêntese, eu faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. De acordo com o ministro, caso a medida fosse adotada ainda neste ano, haveria pouco tempo para que setores importantes da economia, como a aviação, adequassem suas operações. Na época em que estava em vigor, o horário de verão costumava ser implementado entre outubro e novembro e fevereiro e março de cada ano. Neste ano, a adoção da medida impediria o aproveitamento do pico de custo-benefício da medida, a partir de outubro. E se você é da cidade de São Paulo, é bom se preparar para receber mais uma tempestade nessa semana, viu? A prefeitura até contratou geradores e vai colocar equipes de plantão para atender eventuais emergências previstas para esta sexta-feira. Essas condições climáticas preocupam toda a população que ainda se recupera do último temporal. De acordo com o Instituto de Meteorologia, o INMET, uma nova tempestade se aproxima da região metropolitana. Os especialistas emitiram um aviso de risco meteorológico entre sexta e domingo. O Instituto afirma que a capital terá pancadas de chuva com potencial para trovoadas e rajadas de ventos de até 60 km por hora. O volume total de chuva pode chegar a 95 milímetros na região metropolitana durante o período de alerta. As temperaturas devem variar entre mínima de 17 graus e máxima de 31 durante todo esse período. E algumas bets que não foram autorizadas pelo governo federal estão tentando burlar o bloqueio com novos sites. Olha só. Segundo um levantamento divulgado recentemente, 18 empresas de apostas conhecidas também como bets, que foram consideradas irregulares pelo governo federal e bloqueadas, seguem em funcionamento utilizando sites alternativos na internet. Segundo a denúncia, os endereços alternativos utilizados por essas bets são quase idênticos aos originais que foram bloqueados. E a estratégia bolada para burlar a proibição foi bem simples: inserir após o nome original da página uma sequência de caracteres, como por exemplo números. De acordo com a Associação Nacional de Jogos e Loterias, um dos problemas para barrar as bets irregulares no Brasil é a facilidade que essas empresas encontram para criar novos sites. Segundo eles, basta apenas a criação de um novo link em domínio diferente para que a plataforma volte a funcionar normalmente. Ao ser procurada para comentar sobre os novos sites, a Anatel, responsável pelos bloqueios, disse que o papel dela é encaminhar às operadoras a lista de sites indicada pelo Ministério da Fazenda. No último dia 10 de outubro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o trabalho para identificar sites irregulares será contínuo e que qualquer tentativa para burlar será reportada à Anatel, que deverá seguir com o mesmo procedimento.
E olha, ficar muitas horas preso a um celular ou computador para saber tudo o que se passa em uma rede social, ficar por dentro de tudo pode custar muito caro à saúde mental, principalmente quando a gente fala de adolescentes. Vamos ver na reportagem. Atualmente, um adolescente passa em média mais de 4 horas por dia nas redes sociais, buscando não só entretenimento, como também conexão e a satisfação que a internet proporciona. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, realizou uma pesquisa com 7.000 adolescentes e os resultados foram alarmantes. O uso excessivo das redes sociais é capaz de gerar danos à saúde mental, como ansiedade, depressão ou falta de sono. Com os sentimentos à flor da pele, são comuns as dificuldades no período da adolescência. Em uma fase geralmente complicada, os jovens são os mais afetados e influenciados pelas plataformas digitais. Quando a dopamina liberada pelo cérebro interage com a internet, eles ficam dependentes dessa euforia. A concentração e o desenvolvimento de raciocínio também são afetados, dificultando a aprendizagem, em certos casos até mesmo a interação com outras pessoas. Os pesquisadores planejam ampliar o estudo e analisar mais de 50.000 participantes. O objetivo é examinar a saúde mental dos jovens durante 10 anos e os dados criarão um mapa único de saúde mental dos adolescentes. O celular não é o vilão, mas deve ser usado de forma segura. Por isso, estimular a prática de esportes e atividades físicas, estabelecer ambientes, o horário sem o uso de celulares e apreciar o mundo à sua volta são algumas das indicações para um uso consciente das redes. E após meses de atrito com o presidente Lula, Javier Milei está com viagem marcada para o Brasil. O presidente argentino vai participar da cúpula do G20 no próximo mês, no Rio de Janeiro, onde também vai cumprir a agenda com o presidente chinês Xi Jinping. O presidente argentino Javier Milei vai participar da cúpula do G20 no Brasil, marcada para os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por uma fonte da chancelaria argentina. Esta vai ser uma oportunidade para um encontro há muito adiado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após meses de atrito entre os principais parceiros comerciais sul-americanos. Milei também vai participar de atividades com o presidente chinês Xi Jinping, embora no momento não esteja previsto um encontro entre os dois. Em uma entrevista recente, Milei voltou atrás de declarações anteriores sobre evitar negociações com Pequim, a quem definiu como um parceiro interessante. O presidente argentino vai participar da reunião do G20, apesar das últimas decisões do grupo sobre a necessidade de mitigar o impacto da mudança climática e seu compromisso de cooperar para tributar os bilionários irem contra as políticas do presidente de direita. O ultraliberal relativizou várias vezes as provas científicas sobre as consequências da mudança climática, que considerou mentiras socialistas, e se manifestou contra o aumento dos impostos sobre grandes fortunas. Em julho, Milei não participou da cúpula presidencial do Mercosul, bloco que Argentina e Brasil compartilham com Uruguai, Paraguai e Bolívia, no qual foi representado pela chanceler Diana Mondino. Enquanto o Fórum Regional acontecia em Assunção, Milei fez uma rápida visita ao Brasil, onde se encontrou em Balneário Camboriú com o ex-presidente Jair Bolsonaro para um fórum conservador. E esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.